Segundo o Ibope, 28 milhões e meio de brasileiros estão conectados à grande rede. Desse número, cerca de 4 milhões são crianças. Essa inserção dos pequeninos tão cedo à internet é saudável? Vamos falar sobre isso com Tatiane Garnier, professora franqueada de uma empresa de informática educacional. Obrigada, Tatiana, prazer em recebê-la aqui. Então, para a gente começar, como e quando a criança deve ser inserida no ambiente virtual? Então, pela minha experiência como professora de informática, a gente começa as turminhas desde o pré-2, que teria mais ou menos 3, 4 anos. A gente vê a necessidade da criança nesse período, porque vai estimular até bastante com a coordenação motora. É uma ferramenta que vai trazer bem lúdica, então a gente utiliza softwares educacionais ou até mesmo sites de internet com desenhos animados, personagens que eles assistem na televisão, e tudo isso vai trazer com o som, enfim, o estímulo para a criança desenvolver certas atividades. É importante ressaltar também que a criança, principalmente nessa idade, não deve ficar 1 hora, 30 minutos no computador, até porque ela não consegue. Mas que os pais tenham pelo menos paciência de deixar 10, 15 minutos, que façam as crianças terem contato com o mouse. É um ótimo exercício de coordenação motora, como se fosse dentro da sala de aula, com o trabalho com a massinha, eles vão estar ali pegando o mouse e fazendo os primeiros movimentos. É óbvio que na primeira semana ela vai pegar o mouse, ela vai tacar longe, ela vai ficar batendo na mesa, mas que aos poucos ela vai conseguir ter esse controle sobre ela mesma e vai poder ver o que ela está fazendo. Então, é importante que os pais tenham essa percepção também, que isso ajuda, sim, no desenvolvimento cognitivo dela, né? E você acha que os pais devem induzir seus filhos a entrarem na internet? Sim, essa pergunta é um pouco perigosa, né? Eu acho que os pais devem acompanhar, sim, mas também não ficar prendendo, ou obrigando, ou proibindo. Assim, a internet é uma fonte de lazer também. A gente sabe que as crianças gostam de jogar, gostam de se divertir ali naquele ambiente, mas também é um ambiente que traz algum tipo de perigo. Os pais precisam alertar sobre esses perigos que a internet pode trazer, os sites que as crianças estão navegando, enfim, e terem um pouco desse controle. Não que devem proibir ou que devem liberar, mas que devem controlar o acesso à internet nesse tipo. É saudável para o desenvolvimento do raciocínio das crianças obterem respostas diretamente da internet? A gente, enquanto professor de informática, pelo menos eu, dentro da minha regência, eu costumo trabalhar com a WebQuest, que é como se fosse um programa que o próprio professor faz através de um programa do computador, e a gente instrui esse aluno à pesquisa na internet. Então, assim, eu vou colocar ali a introdução sobre o tema. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar corpo humano. E aí eu vou botar lá o tema corpo humano, vou introduzir um pouco o tema, vou passar as tarefas que ele tem que fazer, os procedimentos, o tipo de avaliação, e vou dar uma bibliografia. Ou seja, eu vou induzir o aluno a fazer esse tipo de trabalho. Ele vai ter que fazer o trabalho através dos sites que eu pedi. Então, não vai ser em qualquer site, até porque a gente vê na internet, um dos perigos também dela, é que alguns sites não trazem informações verídicas. Pergunta, por exemplo, um site de pesquisa, como eu devo fazer isso? E vem a resposta que quiser. Então, a gente precisa orientar os alunos sobre essa pesquisa também. Não adianta a gente jogar o tema e pedir que eles pesquisem, até porque algumas coisas não vão ser encontradas. Então, essa WebQuest ela vai direcionar o aluno ao como ele deve fazer e o tipo de site que tem que ser feita a pesquisa. Até para evitar também aquela coisa de cópia e cola. O aluno não deve... Ele tem que ter autonomia do conhecimento dele. Ele tem que estar pesquisando, sabendo o que ele está lendo e escrever o próprio trabalho. Então, essa pesquisa direcionada também evita isso. Você acha que as abreviações podem atrapalhar no raciocínio e no desenvolvimento da escrita das crianças? Eu acho que com certeza, porque as abreviações acabam sendo um vício, né? A criança, não só a criança, o adolescente, muitas vezes até o próprio adulto, ele tem essa coisa de ser mais ágil, mais rápido, enfim, digitar tendo certas abreviações, gírias até, e isso sim, isso se torna um vício. Então, às vezes a gente está escrevendo no próprio papel, fazendo, enfim, qualquer coisa escrita. VC. Isso, VC, quando faz QND, então
Eu acho que isso se torna um vício, e todo vício é um pouco perigoso, então a gente tem que tomar cuidado com isso. E fora que, ainda mais a criança dentro da escola, ela tem aulas de português, então muitas vezes os professores de português vêm conversar com a gente, olha, a criança está tendo esse tipo de abreviação, a gente dentro, como professores de informática educacional, a gente não aceita. Qualquer trabalho exposto, a gente trabalha muito com blog, os trabalhos são postados em blog, então acontece isso, a gente pede para refazer mesmo, faz exercício de escrita, para que isso se torne cada vez melhor em termos de não acontecer. Então, eu acho isso super perigoso, não acho saudável, que não deve acontecer mesmo. Bom, e segundo o Ibope, 64% das crianças no Brasil entram na internet somente para jogar. E você acha, assim, que os professores, o que eles podem fazer para tornar o computador uma fonte de pesquisa? O professor de informática educacional sofre um pouco com isso, porque assim que a criança chega no laboratório de informática, ele primeiro que acha que ele está em casa ou que ele está numa lan house, né? Então ele vai abrindo aqueles jogos que ele gosta, aqueles sites de exibição de vídeo e vai achando que pode fazer o que quer. Então a gente tenta controlar um pouco isso, sim, mas a gente passa essas pesquisas, a gente está ali, orienta, por muitas vezes tem que bloquear site. O professor tem esse poder de dominar aquele momento, mas é importante que isso não aconteça só na escola, que os pais em casa não tenham um pouco um controle disso também. Quando os alunos chegam para fazer um trabalho, que realmente verifiquem se está sendo feito o trabalho. Então, não adianta só o professor tentar controlar isso em sala. Os pais têm que ter a consciência de que isso também tem que vir de casa. Porque não adianta a gente controlar e depois liberar. O que pode acontecer com as crianças quando a internet é usada sem a supervisão dos pais? Provavelmente ela não vai estudar, né? Ela vai desviar esse estudo. Ela, como a gente acabou de falar, ela vai pegar, ela vai jogar, ela vai entrar em sites de redes sociais, não que seja contra, eu acho que é legal, até em alguns termos também, a gente expõe muito a nossa vida em sites de redes sociais, mas em alguma forma a gente encontra meios de trabalho, pessoas que a gente não vê há muito tempo, enfim, então tomar um pouco de cuidado com o que o filho, acompanha o que o filho está escrevendo na rede social, ver o que está sendo feito, que tipo de site ele está entrando, quem são as pessoas que ele conversa, assim, o perigo, na verdade, acontece em todo lugar, não só na internet, né, às vezes ele está na porta da escola conversando com um amigo, chega uma pessoa, influencia, até o próprio amigo não é uma pessoa confiável. Então, assim, os pais têm que tomar cuidado, não só com a internet, mas tudo que rodeia a vida dos filhos. Assim, a internet é mais um meio perigoso de poder desnortear alguma coisa. Mas eu acho, sim, que os pais têm que ter um controle sobre as crianças. Muito obrigada, Tatiane, pela sua presença aqui. Se quiser deixar algum contato, fique à vontade. Meu telefone, meu celular, para quem quiser, é 7805-6461. Informações sobre informática educacional, informações sobre a empresa, procurar saber. A gente está à disposição para poder tirar qualquer tipo de dúvida. Bom, Tatiane, obrigada pela sua presença. E não saia daí, que o Papo Cabeça volta já.